Com este vídeo, damos continuidade a uma sequência de vídeos que tratam de representações em tempo discreto. A sua introdução foi feita aqui. Depois, com alguma superposição, entramos em maiores detalhes neste segundo vídeo que trata especificamente de modelos FIR e modelos RX. E depois esse terceiro em que seguimos com os modelos Armax, Arma, Erro na Saída e Box & Jenkins. Muito bem. Este vídeo trata de modelos ARIMA e veremos que o ARIMA é um modelo que representa uma condição específica, especial do modelo ARMA. Então, vou retomar a conversa a partir do modelo ARMA, sendo que os detalhes, inclusive como que a gente simula, etc., está nesse vídeo. Okay? Muito bem, o modelo ARMA ele pode ser descrito com base em dois polinômios, um polinômio A, um polinômio C. Esses polinômios são escritos em termos de uma variável, que, a bem da verdade, não é uma variável, é um operador Q, que é o operador de avanço, de forma que Q a menos 1 é o operador de atraso. Tudo isso está descrito aqui nesses vídeos. Se você não me entende, por favor, assista esses vídeos antes. Muito bem, então o modelo ARMA é um modelo que a gente representa da seguinte maneira. Então, esse polinômio A de Q vezes um sinal de saída y de k, o polinômio C de Q vezes uma variável aleatória ao longo do tempo, ou seja, um processo estocástico ni de k. Okay? Se quisermos pensar em termos de, por exemplo, função de transferência, se é que a gente poderia usar esse abuso de linguagem, porque essa variável, bem na verdade, é uma variável estocástica, a gente normalmente fala de funções de transferência no contexto de sinais determinísticos, mas nada impede que a gente faça uma extensão para este caso. Poderíamos escrever dessa forma aqui assim, okay? Ni de k. Muito bem, se quisermos pensar em termos da transformada Z, alguns preferem, por questões de formação, pensar em termos da transformada Z, não tem absolutamente nenhum problema. Então, se aplicarmos a transformada Z e considerarmos condições iniciais nulas, aquela coisa toda, essa expressão fica assim, y de Z, polinômio C de Z sobre A de Z, e aqui teríamos Ni maiúsculo de Z. Muito bem. O ponto que eu quero começar a discutir com vocês aqui diz respeito às raízes desse polinômio A. Okay? Então, as raízes do polinômio A são os valores de Q se eu trabalhar neste âmbito, ou de Z se eu trabalhar nesse, já vou pegar daqui só para fins de facilidade, são as raízes de A de Z, são os valores de Z tais que essa equação se verifica, em que A de Z é esse polinômio aqui, em que no lugar de Q você coloca a variável complexa Z. Bem, obviamente, se nós tomarmos essa equação e multiplicarmos, por exemplo, por Z elevado a NY, em que NY é esse número inteiro aqui, dos dois lados, observe que eu chego à seguinte conclusão: as raízes de A de Z são as mesmas raízes de A de Z, Z elevado a NY. Ou seja, se nós multiplicarmos esse polinômio por Z elevado a NY, já trocando os Qs pelos Zs, obviamente, teríamos alguma coisa assim. Deixa eu escrever aqui. Z elevado a NY menos A1 Z elevado a NY menos 1, menos, e assim vai até o último A NY. Isso igual a zero. Portanto, se no MATLAB a gente colocar assim, roots, né, desses coeficientes, entenda-se, 1, menos A1, etc., etc., menos ANY, teremos as raízes
do polinômio AZ ou do polinômio AQ. Toda essa discussão é para dizer que se no MATLAB você colocar o comando roots com esses coeficientes aqui, você terá as raízes desse polinômio A de Q. Okay? Muito bem. Então, essa informação será extremamente relevante a partir de agora. Estamos em condições de definir o modelo ARIMA e dizemos que o modelo ARIMA é um modelo ARMA quando aquele polinômio A de Q tem um fator desta forma, 1 menos Q elevado a menos 1, tudo isso elevado a I, sendo que pode ser 1, 2, etc. Observe que essa parcela aqui implica uma raiz unitária. Se Q for feito 1, isso aqui zera, né? E esse I é a multiplicidade dessa raiz. Então, aqui temos uma raiz unitária de multiplicidade I. Se for 1, apenas uma raiz unitária. Se for 2, duas raízes unitárias. E assim sucessivamente. Ou seja, se o polinômio A de Q tem fator dessa forma, eu posso escrever o A de Q separando esses fatores. Eu coloco a linha de Q em que eu tirei esses fatores aparecem em separado aqui. Então, o polinômio A' de Q não tem raízes unitárias e todas as raízes unitárias, se houver, estão aqui. Moral da história, um modelo ARMA que tenha pelo menos uma raiz unitária é o que se chama de um modelo ARIMA, né? Então, um modelo ARIMA necessariamente tem ao menos uma raiz unitária. Então, como que ficam as ordens? Vocês lembram que esse polinômio é de ordem NY. Esse polinômio eu vou chamar de NY'. Obviamente, NY' é menor do que NY. E aqui estão I raízes unitárias. Então, suponhamos, se aqui for 3, sendo que uma raiz é unitária, então aqui eu tenho um polinômio de ordem 2 e assim sucessivamente. Okay? Então, nós veremos isso na forma de um exemplo. Ok. Deixa eu pegar um caso simples, porque eu quero justificar o nome, né? Agora que nós entendemos isto, vamos considerar o caso mais simples possível, em que esse polinômio seja simplesmente essa parte de cá, ou seja, aqui não acontece nada, aqui temos apenas uma raiz unitária, então o modelo ele pode ser escrito dessa maneira, y de k, e o polinômio c também, eu vou supor que é apenas o número 1. Então, esse é o modelo mais básico. Eu depenei esse modelo para manter apenas a parte que me interessa aqui para uma pequena justificativa. Okay? Muito bem, e nesse caso daqui, o polinômio A de Q é isso daqui, que é menos 1, e o polinômio C de Q é apenas 1. Então, isso aqui é o modelo ARMA com esses dois polinômios, e como isso daqui tem uma raiz unitária, podemos dizer sim que é um modelo ARIMA minimorum. Ok, vamos lá. Vamos reescrever isso aqui da seguinte maneira. Y de k vezes 1 é y de k. Y de k vezes o operador de atraso, y de k menos 1, esse menos vai passar a ser positivo, então já passo ele aqui positivo desta maneira, mais ni de k. Então, observe o que essa equação diz. Essa equação diz que nós vamos tomar o valor anterior de y, somar qualquer coisa que apareça aqui nessa variável estocástica, acumular isso e colocar no y no instante atual. Esse y no instante atual volta aqui e eu volto a acumular o novo valor de ni de k e assim sucessivamente. Ou seja, há um acúmulo. Isso daqui é o efeito de um somatório. Somatório.
no contexto discreto equivale à integração no contexto contínuo. E o I do arima é precisamente da parte, né, que se refere a essa integração. Então, o modelo ARIMA é um modelo autorregressivo integrado de média móvel. E a integração ela é justificada por conta da raiz unitária. Se houver duas raízes unitárias, por exemplo, se o I for 2, então temos uma integração dupla, e assim sucessivamente. Então, do ponto de vista conceitual, não temos muita coisa a mais a dizer por aí. Uma maneira importante que que a gente tem para representar o arima, o pessoal escreve assim, arima, e agora 3 números. E os 3 números são a ordem a linha, então NY', a ordem da integração, que no caso daqui é o I, e a ordem do parâmetro do polinômio C, que é N, eu chamei de N'. Okay? Então, nós vamos ver isso na forma de um exemplo já. Mas antes eu vou relembrar vocês da simulação do modelo ARMA, para quando chegar no caso do modelo ARIMA, vocês consigam reconhecer isso de forma um pouco mais clara. Esta imagem vem daquele vídeo que eu mencionei que trata do modelo ARMA. Então, ali estão os detalhes, eu vou rapidamente passar por eles. Então, nesse caso, o modelo, na sua forma de equação de diferenças, está aqui. Os coeficientes do polinômio A estão aqui, os valores utilizados, e esse 1,5 menos 0,7, o polinômio C aqui é simplesmente um valor de 0,8, de forma que esse é o modelo ARMA. Observe, com o polinômio A de ordem 2 e o polinômio C de ordem 1. Okay? A variável estocástica é um ruído branco, está aqui, média no distribuição gaussiana, seja normal, que por definição, no caso aqui, é média nula. Como o desvio padrão é unitário, e eu não queria que ele fosse unitário, eu pus 0,5 só para mostrar que é possível multiplicar e mudar o desvio padrão dessa maneira. Okay? E fazemos isso 20 vezes, sendo que cada vez que eu faço, eu pego uma realização diferente do ruído e eu mostro as 20 realizações aqui, destacando uma em vermelho. Então, a ideia aqui são... o que eu quero dizer aqui é que tanto o sinal vermelho como as 19 outros sinais em verde, são todos eles gerados por essa mesma equação e, portanto, são consistentes com essa equação. Essa equação explica cada um desses sinais. E a razão pela qual eles são aparentemente tão diferentes é porque existe um fator que é uma variável estocástica dentro desse modelo. Mas a dinâmica intrínseca do que a gente chama de subjacente ao sinal é a mesma dinâmica e ela é descrita pela parte determinística do modelo, que é essa parte daqui. Okay? Muito bem, então esse é o modelo ARMA. Nós vamos construir um modelo ARIMA em cima deste modelo. Então, os coeficientes são os mesmos, né, do polinômio A, do polinômio C, mas a novidade aqui é que eu preciso entrar com uma raiz unitária. Então, observe como que nós faremos isso. O polinômio A sem a raiz unitária, que é o que eu chamei de A' na transparência, sei lá, 2, a linha de Q está aqui, e aqui está o fator unitário, ou seja, é o elemento que tem uma raiz unitária, e eu utilizo o comando conv para multiplicar esses dois polinômios, de forma que esse A terá essa parte com mais esse elemento que tem a raiz unitária. Okay? E aí, claro, os coeficientes que eu tenho que simular são desse polinômio A, então aqui aparece menos A2, menos A3, menos A4, porque observe que esse polinômio agora ele tem 4 elementos. Né? O primeiro é o 1, que está aqui,
o segundo, o terceiro e o quarto com sinais trocados, porque eles passaram do lado esquerdo para o lado direito da equação. Essa parte não mudou absolutamente nada. Muito bem, então o arima, nesse caso, ele é descrito como sendo um modelo que tem um polinômio de ordem 2 sem as integrações, tem apenas uma raiz unitária e o polinômio C é um polinômio de primeira ordem. Então esse é o modelo arima 211, que com esses parâmetros simulamos e aqui estão 20 realizações distintas desse modelo. Aqui eu simulei por mais tempo, né, e observa que essa escala também é maior. E uma das características dos modelos ARIMA é que são modelos que produzem sinais não estacionários, né? Então, alguns desses sinais acabam tendo tendências, né, que o modelo ARIMA consegue acomodar, o que não é o caso do modelo ARMA, que é um modelo estacionário. Eu vou terminar com uma provocação, praticamente dizendo assim, com respeito a como seria o problema de estimar um modelo ARIMA a partir de dados. Então aqui está a mesma figura que vocês acabaram de ver. Vamos supor que eu tivesse acesso aos dados em vermelho, uma série temporal em vermelho, eu quisesse estimar um modelo ARIMA. Eu vou supor que você sabe estimar um modelo ARMA, o que provavelmente não é verdade, mas nessa playlist bem mais para frente eu discuto como se estimam modelos ARMA. Então observe o seguinte, vamos pegar apenas esta parte. Essa parte do modelo, todo mundo viu que nós já tínhamos feito essa conta, y de k menos y de k menos 1. Se eu chamar isso aqui, por exemplo, de w de k, o w de k é a primeira diferença do sinal y de k. De forma que esse modelo ARIMA pode ser escrito assim. Ora, o que é esse modelo aqui? Esse modelo é um modelo ARMA, em que o sinal, o dado, né, que a gente chama de saída, ele é a primeira diferença dos dados que você mediu. Então, se quiser ajustar o modelo ARIMA com uma raiz unitária, pegue o dado medido, tome a primeira diferença, agora use essa primeira diferença, que no caso aqui é o W, e ajuste o modelo ARMA a partir dele, né? Depois, com o modelo ARMA, você insere a raiz unitária na mão, como fizemos na transparência anterior, e você, pronto, já tem o modelo ARIMA correspondente aos dados, né? No caso aqui, essa série em vermelho.